Quadrilha 2023.2, questão 56. Um orifício quadrado de 10 centímetros de lado é cortado em uma folha de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear é de 1,6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se a temperatura da chapa for aumentada em 60 graus Celsius, pode-se afirmar que... Fera, ele fala que você tem um orifício quadrado de 10 centímetros de lado de uma folha de cobre. Vamos imaginar isso aqui, ó. Nós temos aqui uma folha de cobre e nós temos um orifício nessa folha de cobre de 10 centímetros de lado. O que vai acontecer com esse orifício se a temperatura for aumentada em 60 graus Celsius? Fera, quando você aumenta a temperatura dos corpos, você aumenta o grau de agitação de suas partículas. O grau de agitação das partículas significa dizer que quanto maior for o aumento de temperatura, maior vai ser o grau de agitação dessas partículas e maior vai ser o distanciamento entre elas. Ou seja, se a temperatura dessa folha aumentar, essa folha ela vai sofrer uma dilatação, ou seja, ela vai sofrer um aumento nas suas dimensões, e esse orifício, fera, eu estou aqui exagerando mesmo, tá? E esse orifício também vai sofrer um aumento, porque se a distância entre as partículas vai aumentar, a tendência desse orifício é também aumentar a sua área devido a esse afastamento. Então, se essa chapa de cobre, se essa folha de cobre sofrer um aumento de temperatura de 60 graus Celsius, ó, se daqui para cá a temperatura aumentou 60 graus Celsius, as partículas dessas folhas ficarão, as partículas dessa folha de cobre ficarão mais agitadas, aumentando o distanciamento entre elas e, por consequência, eu também terei um aumento na área desse orifício. Portanto, para essa questão, fera, a alternativa correta aqui seria a alternativa B. A área do orifício aumenta. Lembrando que se ele está falando de área, a dilatação aqui seria uma dilatação superficial, já que nós estamos trabalhando com duas dimensões. E o ΔA, a dilatação na área desse orifício, seria igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial da folha de cobre vezes a variação de temperatura. Lembrando que o coeficiente de dilatação superficial seria para duas dimensões. A questão me deu o alfa do cobre, o coeficiente de dilatação linear, que é apenas para uma dimensão. Caso você precisasse fazer conta aqui, né? Esse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear, mas não precisa fazer conta aqui, fera. Se a temperatura aumentou, a área desse orifício também aumenta. A alternativa correta, a alternativa B. Até a próxima, fera. Valeu!